Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da quarta-feira, dia 7 de maio de 2025. Nós estamos no segundo trimestre, estudando sobre o seguinte tema: E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Lição 6: O bom pastor e suas ovelhas. Para a nossa meditação desta quarta-feira, a leitura indicada está em João 10, versículos 15 e 16. E para essa leitura, o título dado foi: Jesus é a entrada acessível para as suas ovelhas. Está escrito assim na palavra de Deus: Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Amém. Meus amados irmãos, na continuidade aí da nossa meditação em preparação para a aula 6, nós vemos aqui uma parte da fala de Jesus, né, do discurso de Jesus, sobre ele ser o bom pastor. E nessa passagem, nesse trecho, né, na verdade, nós vemos o quê? Que Jesus é essa entrada acessível para nós, para as ovelhas em geral. Quando olhamos para esse texto aqui, nós vemos que Jesus afirma que conhece, o Pai o conhece e ele conhece o Pai, né? E também as ovelhas dele, as ovelhas de Jesus, também são conhecidas por Jesus e conhecem Jesus. Ou seja, existe uma relação profunda entre o bom pastor e as suas ovelhas. Existe um conhecimento de intimidade, de proximidade, né? É uma relação íntima, pessoal, particular. Não é um conhecimento meramente teórico, meramente intelectual, mas é um conhecimento profundo, enraizado. E Jesus afirma que tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Vamos lembrar aqui que Jesus está falando ali para um grupo de judeus, não é verdade? Jesus estava se direcionando a esse grupo. Mas quando Jesus diz que ele tem outras ovelhas fora daquele aprisco, fora daquele rebanho, né? Aprisco e rebanho são sinônimos aí. Ele está afirmando, pelo que é entendido por vários estudiosos, talvez pela maioria dos estudiosos, que ele está fazendo aqui uma referência aos não-judeus, ou seja, aos gentios, porque quem não é judeu na Bíblia, né? Quem não é judeu é gentio. E de fato, Jesus não veio para salvar apenas os judeus, mas ele veio para salvar a todos. Então, todo aquele que crê, todo aquele que crer em Jesus será salvo. Não é isso que diz o Evangelho de João 3:16, o chamado texto áureo da Bíblia? Portanto, o Senhor Jesus aqui faz essa referência aos que estavam fora do judaísmo. Até retomando aqui aquela promessa que Deus tinha feito a Abraão, quando disse que faria de Abraão o pai de muitas nações, né? Ou, como outras passagens na Bíblia afirmam e revelam, né? Que do Senhor serão povos de toda tribo, língua e nação. E de fato, portanto,
O Senhor Jesus veio para salvar a todos os pecadores, né? E o trabalho do pecador, para ser salvo, o único trabalho é crer em Cristo. Quando nós olhamos para o texto de Efésios, por exemplo, Efésios capítulo 2, nós vemos precisamente uma referência a, a essa situação que o Senhor Jesus disse aqui. Porque aqui nós temos a explicação de como foi formada a igreja. Diz o apóstolo Paulo no versículo 11 desse capítulo 2 de Efésios, né? Portanto, lembrai-vos de que vós, está falando para os gentios, né? Já que a igreja ali de Éfeso era composta de gentios. Portanto, lembrai-vos de que vós, outrora, éreis gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que no corpo se chamam circuncisão, pelos judeus, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Então veja, Paulo aqui resume a situação dos gentios. Porém, quando esses gentios creram em Cristo pela pregação do Evangelho, que é a única forma, então, de entrar nesse aprisco do bom pastor, né? Quando acontece isso, aí vem o versículo 13. Agora, porém, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Chegaste. Então, é a partir daqui, dessa chegada próxima, dessa entrada, que é possível fazer parte do rebanho do Senhor. Por isso que Jesus diz no versículo 16 da leitura de hoje, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. E isso aconteceu principalmente a partir do Pentecostes. Porque ali, no derramamento do Espírito Santo, nós vemos o quê? Pessoas de várias regiões habitadas do planeta naquela época, né, sendo alcançadas pelo Evangelho. Por quê? Porque é pelo Evangelho de Cristo que as pessoas vão entrar, que as ovelhas vão entrar no rebanho do Senhor. E aí diz o final do versículo que nós lemos no começo: e elas, as ovelhas, ouvirão a minha voz, darão atenção, né? Prestarão atenção nas palavras do Mestre. Isso é muito importante, né? A ovelha é alguém que ouve, que dá ouvidos, que guarda, que retém as palavras do Mestre, do bom pastor. E haverá um rebanho e um pastor. O Senhor Jesus pode salvar tanto judeus, quanto japoneses, quanto escoceses, quanto sul-africanos, quanto nigerianos, quanto colombianos, quanto mexicanos. Todos esses salvos formam um único rebanho que tem um único pastor, que é Jesus. Jesus é então esse que propicia, o único que propicia a entrada, que é a única entrada, portanto, para o aprisco, para o rebanho, o único rebanho. Nós todos, então, de todas as igrejas onde servimos a Deus, fazemos parte desse único rebanho e damos graças a Deus por isso. Que Deus nos ajude a levar essa mensagem de um único rebanho, né, que estão aí ovelhas espalhadas, para que essas ovelhas espalhadas sejam alcançadas para então ter entrada a esse único rebanho do único pastor. Que Deus nos capacite, nos ajude e abençoe a aula de cada um. Em nome de Jesus. Amém.